Aleluia, eu vim com meu coração bastante cheio, bem feliz de estar aqui com vocês. Amém, irmãos? Amém. Com algumas coisas preparadas, porque o Senhor nos deu o tema, né? Os temas. Eu já soube que semana passada... Oi, aluno, tudo bem? Eu sei que no último culto foi evangelismo, não é? Gente, quantos alunos do Rema aqui, não é? Eu tô vendo. Eu tô olhando, parece que eu tô dentro da sala de aula. E eu tô muito contente de estar aqui com vocês. Então, foi me passada a responsabilidade de falar sobre o ofício do profeta. E eu já sei que foi uma bênção o pastor... Eu te chamo de Valzinho. Como é que eu te chamo, pastor? Valzinho falou sobre o chamado do evangelista, não é? Já ouvi falar que foi uma bênção. E eu estou aqui para falar sobre o chamado do profeta. E é interessante porque quando a gente flui, não é à toa que o pastor Marcelo me convidou, né, com Kátia, eles me convidaram porque eles reconhecem esse ofício na minha vida. Na verdade, uma das coisas que nós precisamos, como igreja, colocar na nossa mente e coração é que nós não devemos ter vergonha de nos reconhecer dentro dos 5 dons ministeriais. Amém? Porque às vezes eu pergunto para algumas pessoas, né? Você se reconhece em algum chamado? A pessoa fica... Falo, gente, não... Na verdade, tem que haver um sentimento contrário a esse. Nós precisamos realmente saber qual é o nosso papel no corpo. Porque mesmo que não estejamos nos 5 dons do ministério, né? Que é o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, esses 5 dons ministeriais, eles existem. Paulo é muito claro em Efésios que eles só existem para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para aperfeiçoar a igreja. Essa palavra no grego lá de Efésios, quando o apóstolo Paulo fala sobre o aperfeiçoamento, ele está falando sobre a evolução dos crentes, dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então, Deus estabeleceu os 5 dons do ministério para que eles servissem à igreja. Até que foram uns 20 améns, gostei. Geralmente são uns 5. Gostei, a igreja é bem ensinada. Amém, glória a Deus. Na humildade. Porque, às vezes, há um desejo muito, muito aguerrido, não é? Das pessoas estarem... Às vezes, a gente brinca e chama o microfone de precioso. Os mais jovens me entenderão. Precioso. Quem me entendeu? Levanta a mão aqui. Pronto. Viu? Só os mais... É um filme, é uma série aí bem antiga que tem um anel, que tem um bicho lá que é um demônio que chama aquele anel de precioso. E ele chama o anel de precioso, é o precioso. E aí a gente brinca que, às vezes, as pessoas na igreja, elas esquecem que para uma igreja funcionar, é preciso muito mais do que um púlpito e um microfone. Por exemplo, para eu estar aqui agora com a minha família, meu Deus... Tem pessoas que estão trabalhando aqui desde cedo. Tiveram as pessoas que vieram aqui organizar a casa, limpar, o pessoal do Ministério de Música, ensaiar. A gente fica nervoso na música. Às vezes a gente prepara tudo para ter um louvor maravilhoso, dá tudo errado. Ou só eu que já passei por isso? O troço não liga, o microfone da microfonia, os rapazes do som ajeitaram tudo, mas não funciona. Então, assim, uma igreja, uma congregação, para funcionar, existem muitos serviços
dentro de uma congregação. A ideia de Deus é linda e maravilhosa. Ele nos chama de casa, de edifício, Ele nos chama de lavoura. Você vê que Ele nos chama de nomes que distribui a beleza, que distribui as funções. Quando Ele fala que está construindo em nós um grande edifício, quanta coisa é necessária para um edifício ser erguido, não é? Tem coisas que depois daquele grande edifício lindo, maravilhoso, está erguido e as pessoas admirarem, às vezes está lá o nome do engenheiro, está lá, né, o nome do projetista, lá do arquiteto, mas não tem o nome dos pedreiros, não tem o nome do mestre de obra que arrebentou naquela obra. Não é verdade? Aí, quando ele está lindão, todo mundo fala, nossa, aquele prédio é um dos mais lindos do Rio de Janeiro. Eu acho lindo aquele prédio no Rio de Janeiro. Eu fico pensando assim, rapaz, para esse prédio estar de pé, com esses 27 andares, o que está lá para baixo segurando ele? Não é verdade? Tem uma fundação muito forte lá embaixo. Foi preciso buracos profundos para que aquele edifício fosse erguido e hoje as pessoas pudessem olhar e admirar aquele edifício, as salas pudessem ser usadas. Irmãos, eu já estou falando profeticamente, tá? Amém, gente? Eu não estou falando de edifício, você sabe que eu estou falando sobre você, amém? Sobre mim, sobre você, sobre a igreja. A gente dá muito exemplo de quadros, não é? A gente fala, um quadro, é preciso um prego, não é verdade? Um gancho, alguma coisa segurando atrás para aquela imagem, para aquele quadro aparecer. Eu fico pensando, meu pai é pescador, mas meu pai é de tudo um pouco. Ele faz elétrica. Ele foi uma das pessoas que levantou a minha casa. Então, ele também faz o papel de pedreiro. E aí eu tenho um dos meus 25 irmãos, estou brincando, mas um dos meus irmãos, eu tenho 5 irmãos homens, um deles construiu uma casa há poucos anos atrás, tem uns 3 ou 4 anos, né, amor, a casa do Diogo? E uma parte da casa dele é dentro lá na Pedra tem o mangue, quem conhece Pedra de Guaratiba, bem pertinho aqui. Nós estamos em Pedra, né, irmãos? Pelo amor de Deus, eu morei nos Cabuís. Não vem falar que quando eu morei nos Cabuís, eu não morava na Pedra para mim, não, que eu fico chateada. Eu moro na Pedra, morei nos Cabuís, é pedra. Não vem me dizer que não é, não. É verdade, eu ficava chateada. Não, Cabuís não é pedra. Eu ficava com eu ficava revoltada mesmo. Cabuís é pedra. E a gente sempre foi criada assim em mangue. Meu irmão, né, praticamente herdou da minha avó um lugarzinho que a metade dele é construído num pedaço desse mangue. E meu pai, junto com meu irmão, teve que construir dentro da lama, literalmente, o apoio para fazer uma laje para que a casa fosse construída em cima daquela laje. E, às vezes, eu ia lá olhar aquilo e eu achava inacreditável que meu pai e meu irmão estavam fazendo aquilo, e meu pai praticamente sozinho. Eu via meu pai lá dentro da lama. E como Deus ministrou o meu coração, e hoje, como Ele me recordou essas coisas. Hoje nós chegamos lá, e está lá à frente da casa do meu irmão, você entra, aí você vai até a cozinha, no final, e aí no final tem uma área. E aí você tem uma janela grande, quando você olha, você tem a visão da Marambaia, lá no final. É tão bonito chegar lá hoje, se eu levar alguém aqui, vocês nunca vão pensar no que está sustentando aquela casa lá embaixo, naturalmente falando. Amém, irmãos? É tão importante nós sabermos a importância que temos dentro do corpo de Cristo. Aquela profundidade. Eu via meu pai todo cheio de lama, coberto. Só dava para ver mesmo os olhinhos dele. Às vezes e quando meu pai é muito sorridente, a gente viu os dentes, né? Eu cheguei lá algumas vezes, meu pai sujo de lama, porque ele literalmente entrava, ele cavava o buraco. Quanto mais profundo o buraco ia, a água do mar, ele tinha que aproveitar quando vazava a maré. Quando a maré começava a encher,
o buraco que ele fazia, começava a brotar água. Então, literalmente, aquela lama derretia por cima dele. Ele saía tomado um banho de lama, quando não dava mais para cavar. E depois o concreto começou a entrar naquele lugar. Ele cavou até encontrar uma pedra, uma rocha. Não tem, amor, uma pedra lá, uma rocha, aquela pedra. Quando a gente chega, a gente tem um pedaço dela. Quando eu era pequenininha, lá em Barbacena, quando eu era criança, eu lembro que eu via o final visível daquela pedra. E ela era bem lá no meio. Hoje, a lama já chegou mais para perto. Então, meu pai sabia disso também. E ele falou, não, eu vou cavar até encontrar, porque é uma rocha muito grande, que tem uma extensão, hoje tem muitas casas feitas em cima dela, e meu pai cavou até encontrar aquela rocha. Assim somos nós como igreja. Cada um tem a sua função. Amém, irmãos? E o que meu irmão fazia? Meu irmão ficava aqui, virando a massa, juntando lá com a pedra, com cimento, virando concreto, pegando o balde e entregando a ele, para ele poder, lá na amarração das ferragens, e entornando aquele cimento ali. Ninguém dizia que ia dar certo aquela coisa, porque quando a maré enchia, cobria tudo. No outro dia, a maré esvaziava, e estava lá meu pai e meu irmão de novo, enchendo aqueles buracos, e fizeram aquelas 4, essa pata, amor, que fala, gigantescas para poder construir a casa do meu irmão. E hoje ela está de pé, e ela pode construir 2º andar. Agora, quanto trabalho houve ali? Amém, gente? Assim somos nós, no corpo de Cristo. Se existem os 5 dons ministeriais, é porque existe um trabalho que precisa ser muito bem executado. É um trabalho muito bem aprofundado, muito bem pensado, nos bastidores de um púlpito. Isso aqui é uma parte tão ínfima, não digo não importante, é importante e essencial, tanto que Deus estabeleceu. Mas ela é importante e essencial por causa do corpo, por causa de todo o restante. Ela não é a principal. Glória a Deus. Abre para mim aqui, por favor. Podem haver pessoas chamadas nos 5 dons ministeriais que nunca vão nem ter acesso a um púlpito físico. Você sabia disso? Porque passa por homens. E homens são falhos. Às vezes, homens não reconhecem. Às vezes, pessoas são chamadas nos 5 dons ministeriais e elas estão congregando em um lugar onde o coração do líder não se conecta ao coração dela. E isso não é pecado. Isso não é errado. Amém, gente? Pode ser que o seu propósito... Obrigada, amor. Pode ser que o seu propósito nem esteja conectado àquele ali. Então, você precisa buscar no Senhor mesmo, no seu coração, onde é que você deve servir. Por isso, o pastor Marcelo e a Kátia sabem que eu falo isso há anos, né? Que nós não congregamos em um lugar porque ele é mais longe ou porque ele é mais perto. Nós congregamos em um lugar porque nós temos direção no nosso coração de que ali nós vamos frutificar e vamos exercer funções e papéis que são necessárias naquele lugar. Não é? Eu digo assim, eu fico muito feliz com o crescimento da igreja aqui no Retiro. Por quê? Eu fico feliz de ver a igreja cheia, né? Vocês vão para um 2º culto, de repente vão ter que fazer uma obra para aumentar. Amém? E aí, depois que aumentar, mais um culto. E aí, de repente, a gente não sabe quais são os planos do Senhor para esse local específico, que é muito grande. Não é? É um local, como eu morei aqui, eu sei que eu andava isso tudo aqui para achar um orelhão às vezes. E é muito grande, né? E cresceu ainda mais. Então, tem muitas pessoas a serem alcançadas, né? Nós temos lá a igreja, Verbo da Vida, lá onde eu congrego. Quando nós começamos, éramos muito menores do que aqui, do que vocês aqui. Então, não tínhamos ideia do que Deus ia fazer, mas Deus já falava que seria grande. Aos nossos olhos naturais, não tinha muito como ser, não. Mas olha o que Deus fez. Estabeleceu aquela igreja como sendo a igreja de supervisão.
Agora, não é lá que a bênção está. A bênção está onde você está. Seja você a bênção onde você está. Que às vezes eu vejo pessoas trocando. Agora eu falo como Paulo diz, né? Paulo fala assim, eu falo pelo Espírito, mas também falo porque alguém lá da casa de Cloé me contou. Amém, gente? Então eu posso falar por inspiração e posso falar porque eu sei mesmo. Como líder, eu fico vendo algumas trocas, né? Deixa eu beber uma aguinha para você pensar e respirar. Eu bebo uma aguinha e você respira fundo, ri. Porque não adianta correr para lá para achar alguma coisa que, na verdade, está dentro de você. Você tem que achar dentro de você. E depois que você acha dentro de você, aí você vai saber exatamente onde você deve estar. Amém, irmãos? E pode deixar que lá eu falo a mesma coisa. Se eu tiver oportunidade, eu falo. Amém? E onde eu for, se eu for inspirada, eu vou falar. Porque quando nós temos a consciência de que nós somos essa obra de Deus perfeita, a gente não fica correndo atrás de aparência. A gente não fica correndo atrás de aparecer, de mostrar que somos alguma coisa ou provar, não é? Eu estou aqui hoje para falar do ofício do profeta, mas já estou falando como profeta, não é? Para você, porque às vezes a gente quer falar o que a gente é, sendo que quando a gente não precisa falar. É verdade. Eu digo para você com categoria, por viver, por hoje ser líder há mais de 20 anos e ver isso acontecer, por ter dentro da minha casa meu marido, que é chamado, ter tido 2 filhos e ter tido filho para o ministério e ver como o chamado aparece desde pequenininho. E ninguém precisava me dizer o que o Thales, o que a Ilana, o que fluía sobre eles, porque eu já via. E quem convivesse com eles perceberia, porque o chamado traz as ferramentas. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, porque pode vir qualquer pessoa na face da terra, aquele homem mais famoso, de grandes e grandes conferências, falar para mim, você não é chamada no ofício do... Eu sou profeta e mestre. Não tenho vergonha de dizer, você tem? Estou aqui para quebrar isso na tua vida. Onde você se reconhece nos dons ministeriais? Você precisa saber. Se você souber, se você não souber, também não se condene, vai servindo e fazendo aquilo que vem na sua mão para ser feito. Assim que eu fiz, eu não sabia, até que eu comecei a perceber. E as pessoas começaram a falar, vem cá, profetinha. E eu, profetinha, me apresentavam como profeta. Eu, profeta? Eu? E aí eu comecei a perceber alguns dons fluindo na minha vida. Depois passava um tempo que o profeta cessava. E eu ficava sempre naquela área do ensino, muito forte. A unção do ensino, quando ela vem sobre a minha vida, parece que o profeta some. E eu fico debaixo daquela unção de ensino durante meses. Já tiveram ocasiões de eu ficar mais de 1 ano. Todas as vezes que eu abria minha Bíblia em algum lugar era para ensinar. E aí Deus começou a tratar comigo e me ensinar que eu fluía no chamado de profeta e mestre. Mas que o meu primeiro chamado é profeta. Amém, irmãos? Eu fluo, eu sou profeta. E eu toco, a unção do ensino toca na minha vida. Então, eu ensino profeticamente. Amém, irmãos? Aí você pode pegar, por exemplo, um evangelista que ele se reconhece no chamado de evangelista, mas ele também percebe que na vida e no coração dele arde o desejo de cuidar de alguns povos específicos. Então, ele pode permanecer em um lugar por bastante tempo. Amém, irmãos? Pode, por exemplo, uma das coisas que a gente às vezes não presta atenção, você sabia que um pastor flui, ele, na verdade, vou dizer obrigado. Fluir sobre a vida de um pastor local, que nunca vai sair daquele lugar, porque o pastor ele é um chamado local.
Né? Ele tem as ovelhas dele e ele vai viver ali para sempre, com aquelas ovelhas, com as novas ovelhas. Depois pastor, eu vou embora e o senhor, tá? Porque quem sabe o que o senhor é o senhor, não sou eu. Mas, sobre a vida de um pastor local, é necessário fluir pelo menos 2 dons que são obrigatórios estar na vida do chamado do profeta, para ele ser considerado profeta. É preciso profecia e palavra de conhecimento fluir sobre a vida de um pastor. Você sabia disso? Não sabia? Mas é uma ferramenta que o pastor precisa. Um pastor precisa. Às vezes, meu marido, ele flui, né? Às vezes a gente brinca, eu falo assim, nossa, está quase um profeta, né? Porque ele percebe, ele vê por dentro algumas coisas. É a unção profética que está sobre a vida do pastor, porque é necessário para que ele saiba de alguns problemas que estão escondendo. Então, ele acaba percebendo. Por exemplo, você senta na frente de um pastor num gabinete, você preparou um discurso, mas tem alguma coisa que acontece que você acaba falando demais. Aí você, quando sai, você fala assim, meu Deus, por que eu falei aquilo? Não era para eu ter falado, eu falei demais. Sabe o que é isso? É essa unção que está sobre ele, que quando você entra, você não resiste, ela faz você falar. Como você tem um coração ensinável, você fala. Tem que ser bem maligno para realmente fazer ciladas e armações quando você está diante de um pastor que você está considerando o seu pastor. Não tem ninguém aqui assim com esse coração. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja aqui com um coração puro, consagrado ao Senhor. Você está comigo? Está conectadão, né? Eu já senti. Eu já falei até para a turma ontem lá, eu falei, gente, pelo amor de Deus, me deixa ensinar. Porque desde quando começou a pandemia, eu mergulhei na piscina do profeta e não saí nunca mais de lá. E eu estou, Senhor, me leva lá para o mestre, por favor, me leva para o mestre. Porque é uma unção muito específica e ela dói às vezes, sabe? Mas para todo chamado há uma graça. Porque às vezes a gente percebe coisas como uma estação, sabe? É como como eu vou dizer? É uma linha fina. O rádio não conecta? Uma frequência, isso. Em uma coisa que você não vê, mas ele se conecta ali, não é? Naquela frequência. É aquela frequência que pega algo. O profeta tem épocas que ele vive assim. Por isso que algumas pessoas falam, profetas são estranhos. Não precisam ser estranhos, amém? Eu fui treinada por um pastor e eu tenho um marido que, ai de mim, se eu for muito estranha. Deus já me botou do lado. Quando eu estou muito estranha, eu estou detestável. Então, eu preciso melhorar. Amém, gente? Mas, realmente, às vezes, a gente está numa frequência que parece que quem está do nosso lado está em outro mundo. Só que quem está do nosso lado está achando que a gente é que está no outro mundo. Mas a gente está naquela frequência, a gente está sentindo aquela frequência e ela está dizendo algo para nós que não está dizendo a ninguém. Aspas. Já vou corrigir isso aqui no nosso coração, se há algum profeta aqui, para você se equilibrar. Amém? Porque aí, às vezes, a gente fala, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está percebendo isso? Calma, segura a onda. Porque junto com esse dom, Deus te dá o fruto do Espírito. E uma das suas características chama-se domínio próprio. Glória a Deus, irmão. Confesso que tem hora que eu quero esganar o domínio próprio, mas eu falo para ele, ainda bem que você está aqui. Amém? Eu estou brincando com você para ficar leve, tá? Para ficar mais tranquilo. Porque eu sei. Olha, conviver com uma pessoa que é chamada no ofício, eu estou falando do ofício, eu já vou separar o que é profético e o que é profeta.
conviver com esse ofício não é muito fácil, não, porque realmente Deus escolhe realmente a pessoa que é chamada para ser profeta são pessoas que têm características específicas. Quando você chega bem perto, você percebe que Deus realmente ele lança, né, ele envia para o ventre da mãe uma pessoa que vai ser educada dentro de um contexto e ela vai ter uma característica que realmente eles são um pouco diferentes. Que eu quero ajudar você. Estou tentando. Mas, realmente, não precisa ser todos iguais. Tem uns que são mais falantes, tem uns que são mais coloridos, tem uns que são mais quietos e mais esquisitos, estranhos. Tem uns assim. Eu sou mais abobada. Tipo assim, eu sou mais aquela pessoa que você acha assim, desconectada, desligada total. Quem não me conhece, estou lá com a galera, estou batendo papo, mas eu estou lá com a galera batendo papo e a frequência está ligada. E tem aqueles outros que mostram que estão com a frequência ligada. Não é verdade? Manto, terra, eu estou brincando com eles assim lá também. Terra! O que é isso, terra? Porque tá ligado, veio, a informação chegou, né? Terra, pá! Manto! Abre esse manto aí, irmão, tá tudo revelado. Amém, irmão? E aí eu sei que existem essas coisas. E aí agora eu vou começar a separar alguma delas. Então, já falei sobre a importância de você compreender que se você não se reconhece ainda dentro dos 5 dons ministeriais, o seu chamado é tão importante quanto. E que, na verdade, o seu chamado no corpo que faz esses 5 dons de ministérios existirem e funcionarem. Se não fosse por você, que ainda não se vê dentro dos 5 dons ministeriais, esses ministérios não seriam necessários. Né, gente? Amém? Glória a Deus por isso. Então, para que eles funcionem, é preciso existir uma igreja. Todo um funcionamento por trás daquela ação dele. Vamos lá, nem todos os profetas vão chegar no púlpito. Nem todos os evangelistas vão chegar em um púlpito local. Nem todos os mestres vão chegar em um púlpito local. Isso não quer dizer que você não possa ser mestre a sua vida inteira, onde você estiver. Vamos acabar com esse sistema de vida secular. Aqui eu sirvo na minha igreja, mas agora eu estou no meu trabalho secular. Porque você é você aqui e lá. O secular, na verdade, é só uma parte da sua vida, do seu dia. Você não é secular. Você é igreja. Quando está congregando e quando está trabalhando. Você é o seu chamado quando está congregando, quando está no seu trabalho, quando está na sua escola, na sua faculdade, quando está com seus amigos. Onde eu estiver, o dom do meu chamado, as ferramentas, eles estão funcionando. Às vezes, nós estamos dentro do supermercado e Deus mostra coisas ali, né? Quando é o profeta e tem os dons de revelação fluindo, Deus, às vezes, mostra coisas ali. Amém, gente? Vamos abrir a nossa Bíblia, então? Vamos lá, vamos estudar um pouco. Eu não lembro aqui o tempo que eu tenho que entregar. Não lembro se a gente chegou a conversar, pastor. Tá bom, sim. Vamos lá, então. Abra comigo, por favor, lá em Efésios. Vamos lá, Efésios. Aleluia. Abra comigo em Efésios. Vai orando em outras línguas enquanto a professora está catando o coquinho aqui. É porque está demorando para abrir. Vamos lá. Efésios capítulo 6. A gente vai dar uns pulos aqui que eu quero estabelecer algumas coisas dentro do coração de vocês. O que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu uso quando eu estou ensinando essa matéria dentro do Rema. Amém, irmãos?
que se chama Ministério Prático. Então, eu ensino sobre o ofício do profeta. Aqui em Efésios, no capítulo 6, olha só que coisa tremenda. Lá no versículo 1, Paulo começa assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha que coisa tremenda. Aí ele continua no verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo está falando sobre uma vida cotidiana. Amém, gente? Aí ele fala, e vós pais, cadê os pais aqui? Ele diz, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, ele está dizendo assim, ó, a mesma honra que um filho deve ter para com os pais precisam se controlar e não ficar levando o filho a ficar irado. Amém, gente? Olha os cuidados de Deus. Vamos continuar. 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Então, aqui era numa época que existiam os servos, a gente pode falar hoje sobre os irmãos que trabalham em empresas de outros irmãos. Amém? Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo somente à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Amém ou ai de mim, gente? Amém. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez. Mas de quem? Leia aí na sua Bíblia. De quem você vai receber? Eita glória! Então é 1000 vezes melhor do que se alguém fizer. Amém, gente? É o Senhor que vai inspirar alguém a fazer aquilo de bom que você fez. Olha que pedação o apóstolo Paulo pegou para falar de um irmão que lida com outro irmão que é seu chefe. Você percebeu isso? Que ele usou um pedação? Aí ele fala, olha, sirva de todo o seu coração como se você estivesse servindo ao Senhor. Não fica assim, ó, ah lá, fulano de tal lá na igreja tem esse ministério, mas aqui, olha como ele se comporta na empresa. Aí você não respeita ele. Aí vai marcar reunião com um pastor para falar mal do seu chefe, que trabalha na igreja, serve na igreja, porque ele fez a bondade de te conceder um emprego. Aí você vai falar mal dele para o pastor. Deixa que Deus cuida. Aí o que Paulo fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Sirva a ele como ao Senhor. Eu creio que Paulo já sabia da história, como era. Porque ele diz, sirva como ao Senhor. Quando ele fala isso, ele está tirando os olhos dessa pessoa do outro. Ele está dizendo, olha para Cristo, senão você não vai fazer nada de bom. Amém? Aí ele diz assim, verso 9. E vós, senhores, agora está falando com o chefe, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor... eu amo isso aqui, irmãos, isso aqui é tremendo. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que coisa tremenda! Eu posso estar lá trabalhando, a pessoa achar que é melhor do que eu, porque eu estou como empregada. Mas quando Deus olha para nós dois, não tem a mínima diferença, porque Ele não faz essa acepção. Aí no verso 10 ele diz assim, quanto ao mais, diga, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa a falar aqui da armadura de Deus. Quem conhece essa passagem? Agora, olha só, a gente não pega essa passagem aqui da armadura de Deus e a gente se fixa nessa passagem, no poder de Deus, em tudo. Mas você percebeu que eu fui pulando os títulos? Você viu aqui que Paulo, antes de falar do poder de Deus, da armadura de Deus, e aí ele vai falar de tudo que é poderoso em Deus, ele trata com a nossa vida cotidiana.
Ele falou aqui de empregados, de chefe, não falou? Falou de pai, mãe, filhos. Amém, gente? Falou de que Deus não faz acepção de pessoas. E aí depois ele vai para o poder. Então, por que eu peguei isso aqui? Que é para você compreender que o interesse de Deus não é você estar sendo alguma coisa para as outras pessoas. O interesse de Deus sempre, todas as vezes que ele vai falar do poder, todas as vezes que ele vai falar do ministério, ele sempre vai focar primeiro no seu caráter. Ele sempre vai focar primeiro no seu procedimento invisível aos olhos das pessoas da igreja. Ele sempre vai ajustar. Olha, eu acho tremendo. Você não se emociona, não tem problema. Eu me emociono com essa passagem. Eu faço questão de lê-la toda vez que eu vou falar sobre a armadura de Deus. Porque Paulo, antes de falar disso, não esquece os títulos, os capítulos e os versículos. Amém, gente? Isso está aqui para nos ajudar. No grego, nem vírgula existe. Então, Paulo, ele trata disso. Eu falei com a turma ontem lá do Rema, quem é meu aluno aqui sabe. A gente se foca lá, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é a carta do amor. Mas Paulo está falando ali, ele começa a falar sobre os dons desde o capítulo 1. Ele elogia a igreja. Aquela carta, ela é focada nos dons do Espírito, na organização da igreja e na necessidade da igreja se santificar. Porque uma igreja onde existiam muitos dons, na verdade, todos os dons, Paulo fala lá no capítulo 1, todos os dons se manifestam nas reuniões de vocês. Olha que coisa tremenda. Se todos os dons se manifestavam na reunião deles, é porque os 5 dons ministeriais estavam em ação. Amém, gente? E aí ele elogia, só que era uma igreja que andava muito em divisão, facção, falavam mal um do outro. Os profetas não tinham equilíbrio nenhum. Amém, gente? Amém. Todo culto tinha que 3, 4, 5 profetas mandar mensagem e falar um com o outro. Aí Paulo começa a corrigir isso. Então, quando chega no capítulo, olha, eu vou dar um salto aqui. Quando chega no capítulo 14, Paulo ainda está falando dos dons. Vamos voltar aqui. No capítulo 11 de 1 Coríntios, quem sabe que a gente usa esse capítulo para falar sobre a ceia? Não é verdade? Mas você sabia que Paulo está falando sobre a ceia ali por causa dos dons? Ele abre a carta de 1 Coríntios, falando dos dons. E aí ele vai falando que não adiantava nada eles estarem jactanciosos. Quem já ouviu? Quem já leu essa palavra lá em Coríntios? Jactanciosos, ou seja, vaidosos. Ele fala, vocês estão cheios de si. Vocês estão vaidosos, estão fazendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí ele fala, quem é Paulo, quem é Apolo? Senão cooperadores de Deus. Aí ele fala, eu plantei, Apolo regou. Quer dizer, o que se planta é a palavra, não é a semente? Aí quando ele fala assim, Apolo regou, ele está falando de quê? Do mestre, aquele que continua ensinando. Então ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí ele começa a falar sobre os profetas. Aí ele fala, olha, se quando um profeta falar, o outro cala a boca. E se realmente a unção fluir e o outro profeta for falar, que seja no 2, no máximo, quando muito, a versão diz exatamente assim, quando muito 3. E aí você já percebeu que às vezes tem culto que parece que nunca mais acaba a palavra, um vai dando palavra para o outro, que 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 vai dando... E aquilo nunca mais acaba, que agonia! Tem lugar que eu vou, tem culto que eu vou, tem evento que eu saio com um caminhão de palavra. De tanta profecia que eu recebi. É verdade, eu falo assim, eu estou me sentindo como se eu tivesse que engatar uma carreta aqui atrás e arrastar todas as profecias. Depois ir pegando uma por uma para ver. E, às vezes, nenhuma conecta com nenhuma, com a outra. Amém ou ai de mim, né? Amém ou ai de mim, gente? Amém, glória a Deus.
Então, às vezes, Paulo vem, deixa eu continuar aqui, Paulo vai organizando. Quando chega no capítulo 12, ele começa a falar das 9 manifestações do Espírito. Amém? Aí ele fala, a gente distingue 3 dons revelacionais, não é? 3 dons vocais e os 3 dons de poder. Valzinho falou sobre o evangelista. Um evangelista, para ser evangelista, ele, para você dizer assim, fulano de tal é evangelista, ele tem que ter sobre a vida dele o dom fluindo de curar. Ou dons de curas. Em algumas versões é colocado no plural. Ele tem que ter provas, evidências no chamado dele, que ele impõe as mãos e pessoas ficam curadas de coisas específicas, instantaneamente. Amém, gente? Então, você vai pegar lá, relacionar os 3 dons de poder. Então, o dom da fé, por exemplo, que não é essa mesma medida de fé. Não estou refazendo a aula do Valzinho, não. Amém, gente? É só para você entender. Então, para ser chamado de evangelista, ele tem que evidenciar as ferramentas. Então, ele tem que ter os dons de poder fluindo na vida dele. Se o dom para curar ainda não está fluindo, ele vai precisar que o dom da fé esteja. Que em algumas versões a gente prefere chamar de fé especial. Por que fé especial? Porque ela é melhor do que a fé que Deus deu a todo mundo uma medida? Não, Paulo fala na mesma carta que não. Para todos ele concedeu uma medida de fé igual. E essa medida de fé cresce conforme você pratica. Então, a culpa é sua se sua fé não está grande. Quem dá um glória a Deus corajoso aqui? Aleluia! Ô, glória! Se tua fé não está grande, a culpa é tua. Não é de mais ninguém, porque a medida foi dada a você. É você que tem que praticá-la todos os dias. Amém? Crendo, porque o justo vive pela fé. E aí, quando ele fala das 9 manifestações, ele está colocando ali as ferramentas obrigatórias dos 5 dons ministeriais. Então, ele fala que, para o evangelista, é preciso o dom da fé, é preciso o dom de curar e a operação de milagres. Por quê? Porque o evangelista ele vai chegar em uma praça, por exemplo, e ali não vai ter tido tempo de ter havido o ensino da salvação completa. Então, sobre ele é preciso haver um dom especial, uma medida da unção, uma ferramenta específica, que a pessoa, ele vai falar 5 minutos sobre Jesus, porque é preciso falar a palavra, tá? Não se engane. Tem gente que fala assim, não precisa falar, não. Precisa sim. Porque é a palavra que é a conexão. É como uma energia. É como uma tomada. Amém, gente? Ó, o meu não tem tomada, mas tem aqui algo que foi carregado numa bateria, não é? Tá, mas eu pego aqui um microfone. Esse microfone, ele é um poder. Não é um tipo de poder? Eu ligo ele aqui e aqui o som sai alto, não é assim? Mas ele está conectado a algo. Está ligado a um lugar, tá certo? Amém? Quem lembra aqui, tem um livro do irmão Reagan que eu amo muito, gosto de indicar, que acabei de esquecer o nome dele. Eu amo muito, gosto de indicar. E acabei de esquecer o nome dele. Aquele que cura, do irmão Reagan, como é que é? Não, Cristo, aquele que cura não é dele. Não, o outro, que ele fala, as escrituras que curam. Não é esse. Não é esse. Não é. Ele fala de 3 dons ministeriais. Me ajuda. Ele concedeu dons aos homens. Que ele fala só de 3 dons ministeriais, o evangelista está lá, não é? Isso aí. E aí, lá nesse livro, ele cita sobre a questão da necessidade de o evangelista, ele preparar realmente o caminho quando ele vai orar por cura, por alguém que ele pegou de repente. Sabe por que às vezes se frustra? Você é evangelista. Por que eu entrei nisso? Porque eu sou profeta. Aí você sabe que você é. Aí você ora e você fala, cadê a ferramenta? O irmão Reagan ensina, e isso é muito bíblico, você vê nos evangelhos o caminho que Jesus percorreu. Ele fala da mulher do fluxo de sangue.
Aquela mulher não seguiu Jesus no ministério todo. E ela não tinha contato com as pessoas. Eu fico imaginando ela ouvindo as histórias pelo muro da casa, ou ouvindo as pessoas falando sobre Jesus. Aí o que diz o Evangelho? Diz que ela dizia, se eu tocá-lo, certamente serei curada. Não foi assim? Olha só. A gente só se agarra no poder aqui, né? Mas preste atenção numa coisa. Por que ela dizia isso? Tem alguém que pode me responder? Como ela chegou a essa conclusão? O que aconteceu com ela? Ela ouviu falar sobre o que Jesus fazia. E o que é ouvir falar sobre o que Jesus fazia? É ouvir a palavra de Deus. Amém? Ouvir falar o que Jesus fazia é ouvir falar a palavra de Deus em ação. O que ela está fazendo. Então, essa mulher recebeu a palavra sozinha. Está vendo como é bom falar sobre Jesus e não ter vergonha de ser evangélico? Eu falo evangélico porque a palavra de Deus nos chama, né? Fala que nós temos a fé evangélica. Quem tem a fé evangélica? Porque a fé evangélica é a fé do evangelho. Eu tenho fé evangélica, eu sou evangélica. O pessoal fala, você é crente, crente até o diabo é, né? Crente, o diabo também é crente, tá? Ele crê em Jesus e se dobra. Eu sou evangélica. Amém? Eu creio no evangelho. E aí ela dizia, então ela ouviu a palavra. Ela ouviu que Jesus curava. Quando ela o tocou, dele saiu virtude, saiu poder. Aquele poder é o dunamis, que é realmente a ferramenta do evangelista. Ele é chamado de evangelista, está dentro do dom de curar. Amém, gente? Então, aquilo fluiu, mas ela já estava ouvindo falar. Então, cadê os evangelistas aqui nessa sala? Aleluia, glória a Deus. Você está meio indecisa aí. Eu senti uma indecisão ali. Mas amém, vai orando. Não perde as oportunidades. Em algum momento que tu botar a mão, pá! Vai acontecer. Agora, pelo que a gente percebe pela palavra, há uma importância em você falar sobre as curas de Jesus, tá bom? Sobre os milagres, sobre a palavra, fala sobre o evangelho, nem que seja 1 minuto, 2, para despertar, para conectar, como essa tomada que liga em um lugar que passa uma energia poderosa. Aí é preciso uma pessoa estar em fé. Mas onde 2 ou 3 concordarem, a palavra não fala, ali eu estarei, esse estarei é de se manifestar. Porque ele está conosco todos os dias. Amém? Então, o que ele quer dizer? Que quando tem mais de um, o negócio fica mais forte. Amém, gente? Por isso a necessidade da congregação, da unção coletiva. Por que tem coisas que acontecem dentro da igreja que não acontecem quando eu estou lá fora? Por causa da unção coletiva, a fé mútua, no mesmo propósito. Então, quando um evangelista está em ação, ele precisa falar a palavra. Ele precisa, nem que seja rapidinho, ele precisa falar sobre Jesus, sobre o plano da salvação rápido, elabora, eles têm essa facilidade, bota uma unção lá para curar mesmo que vai fluir. E o profeta, como funciona? É do mesmo jeito. A unção está lá dentro, mas nós não acionamos ela quando queremos. Esse negócio de ficar falando profecia o tempo inteiro não é bíblico. Você dorme chamado no ofício do profeta e acorda. Mas vão ter coisas que vai estar diante dos seus olhos e você não vai ver. Você vai ser pego de surpresa. Porque eu vejo profeta que diz assim, nada passa despercebido de mim, eu sei de tudo. Mentira! Isso é uma heresia terrível. Isso é uma heresia terrível, porque só quem sabe de tudo é Deus. Deus sabe de tudo. O profeta sabe de algumas coisas quando Deus quer que ele saiba. Ele não liga um botão e aí ele sabe. Não. E outra coisa, ficar atrás de profeta para profeta ficar levando palavra. Quando eu sinto que tem alguém grudado em mim para poder receber palavra, rapaz, olha, Deus sabe. Eu tenho que me submeter muito. Porque eu posso ter que eu não falo.
Fala assim, ele vai esperar até o último momento, ele vai ser o último. Eu vou falar para todo mundo no final, quando eu estiver indo embora, eu vou dizer, ei, você aí, vem cá rapidinho. Ele vai esperar até o fim, porque fica atrás querendo a palavra do profeta, mas não se liga um botão. O profeta não liga um botão, amém, gente? Glória a Deus. Se você está fazendo isso, larga esse botão em casa. Você vai acabar estragando as coisas no culto, amém? Ou ai de mim de novo? Amém ou ai de mim, gente? Tá bom, você me ama. Tô falando aqui igual o pastor Budge, né? Falava, você me ama ainda, irmão? Irmão, você me ama. Amém, gente? Então, vamos continuar. Aqui, eu separei algumas coisas aqui específicas para vocês. Aleluia. Deixa eu só achar. Já falei isso aqui. Isso aqui eu não vou falar para vocês, não. Vou deixar vocês fazerem o rema. Vai bebendo uma água enquanto isso. Eu queria falar sobre isso aqui, mas eu não vou ter tempo. As qualificações para você fluir no seu chamado. Aí eu ia te pegar de jeito. Mas vamos deixar isso para lá, para a próxima página, ou quando você for fazer o rema. Porque se eu for falar aqui das qualificações para você fluir no seu chamado, meu Deus do céu. É só você pensar aqui o que precisava para ser um diácono, tá? Amém, gente? O que precisa para ser um diácono? Imagina para você fluir nos 5 dons ministeriais. Amém, gente? Que você se torne uma referência diante de muitas pessoas. O diácono ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Para servir a mesa do Senhor, ele precisa ter a sua casa submissa à autoridade dele. Ele não pode ser beberrão. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo e seus filhos devem ser convertidos. Não quero trazer condenação a ninguém aqui, amém, irmão? Você não vai deixar de servir porque um filho teu, você chegou no evangelho, ele já estava adulto e ele não quer saber de Jesus, amém? Mas você imagina para você fluir nos 5 dons no ministério que você vai se tornar uma referência. Você tem que ter muito cuidado com isso, amém? Então vamos lá, repita comigo. Um profeta fala por uma inspiração direta. Uma revelação. Agora repete isso aqui comigo, bem presente. Uma revelação imediata. Não algo que ele pensa, mas algo dado subitamente. Por uma inspiração repentina. Pegou isso? Amém? Então, não é algo que você viu, você percebeu e você ficou calculando na sua casa. Tenho aqui 17 minutos ainda, né? Não é algo que você percebeu dentro da igreja, você conversou com o irmão e está acontecendo, e você, como profeta, não aguenta aquilo e você tem que falar. Não. Não é assim que acontece. Quando eu percebo coisas na igreja que estão acontecendo, eu sei de histórias, sei de coisas e percebo algumas armações, algumas coisinhas, alguns dias que me diz, eu procuro minha liderança que é competente para tratar. Amém. E eu falo normalmente, como Paulo fala, olha, eu soube que no meio de vocês está havendo imoralidade sexual. Eu soube que no meio de vocês está havendo divisão, está havendo maledicência. Eu soube pelas pessoas da casa de Cloé, uma família que Paulo confiava, contou para Paulo que lá na igreja de Corinto estava uma bagunça. Ele dizia, tem tanta imoralidade no meio de vocês, mesmo com todos os dons fluindo, olha só que coisa, como a gente precisa saber quem a gente é e dar valor a isso e não ao que a gente realiza através do Espírito Santo. Porque o poder e os dons vêm do Espírito, irmãos.
Amém, gente? Agora eu estou começando a perceber por que o Espírito Santo começou a me usar falando sobre esse alicerce. Sobre essa profundidade. Amém, irmãos? Está vendo como no final Deus vai encaixando tudo? Amém? Porque ele diz, olha, tem imoralidade tão grande acontecendo aí que tem um caso de um irmão que está ceando com vocês, está aí no meio da congregação, ele está tendo relacionamento sexual com a esposa do pai. E vocês não fazem nada. Né? O apóstolo, que era competente para corrigir, estava corrigindo. Como ele soube? Por uma revelação do Espírito, a gente podia dizer, ele como apóstolo deveria ter, mas não foi, foi alguém que disse. Então, se isso acontece com você e você se vê no ofício do profeta, você não vai fazer uma armaçãozinha para dizer que você está fluindo no poder. Só ri, irmão, e olha para frente. Amém? Porque eu estou fluindo mesmo, assim. Tá? Eu estou aqui, ó, catando, né? Porque eu não anotei, não. É porque Deus foi me levando para outro lugar e eu estou procurando aqui o que eu vou encaixar na inspiração, para você não perder nada. Tá bom, gente? Porque essas informações aqui eu tenho. Amém? Eu estou buscando no Senhor para aproveitar os minutos, sair e você ser edificado. Tá? Então, você não vai ficar trazendo palavra toda hora para todo mundo. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu te digo que não é assim. Eu convivi numa casa durante 4 dias com um profeta do nosso ministério, Verbo da Vida. Eu chamo de dinossauro, né? Um profeta dinossauro. Aqueles profetas antigos que lançaram os alicerces do nosso ministério. Eu convivi com ele e eu fiquei chocada como aquele homem... Ele acordava, tomava café com a gente na mesa. Eu estava dando aula no REM e ele estava dando aula na escola de ministros. E a gente estava hospedado na mesma casa. E a gente acordava, levantava, e ele ali, normal, irmão. Eu achava que ele andava nas nuvens. Antes de eu conviver com ele dentro de uma casa, eu achava que aquele homem andava nas nuvens. Porque quando ele chegava nos eventos, era muita revelação, muita palavra de conhecimento, muita palavra de sabedoria fluía sobre a vida dele. Palavra de conhecimento é um fragmento, é um dom, que é um fragmento do conhecimento que está no coração de Deus. Está comigo? A aula rema sobre manifestações e ministério prático. É um fragmento, diga fragmento. Então, você não tem a palavra, você não tem a sabedoria, o dom da sabedoria. Quem tem o dom da sabedoria é Deus. Você recebe um fragmento. O dom da palavra de sabedoria traz para você um fragmento do conhecimento que Deus tem. E aí ele revela a você. Esse dom da palavra de sabedoria trata a respeito das coisas futuras. Esse profeta também fluía no dom da palavra do conhecimento, que é um fragmento do conhecimento que está no coração de Deus. Deus unge a pessoa com aquele dom e ela tem a revelação de coisas passadas na sua vida e de coisas que estão acontecendo hoje. É o dom da palavra de conhecimento. Amém? Amém. Repete comigo. Dom da palavra de sabedoria. Futuro. Dom da palavra de conhecimento. Passado e presente. Pronto. Para ser profeta, você tem que ter um desses dons fluindo na sua vida, pelo menos. Pelo menos. E obrigatoriamente tem que haver o dom da profecia. E aqui deu um nó agora na cabeça de algumas pessoas. Era aí que dava um nó em mim. Até eu ler a carta aos Coríntios com atenção e perceber Paulo dividindo. Porque você ter a unção profética sobre a sua vida não significa que você é profeta. Até porque eu quero te dizer, quem tem o Espírito Santo aqui dentro dessa igreja? Quem tem o Espírito Santo? Algumas pessoas não levantaram as mãos. Você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida? Se você confessou Jesus, então você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Vou perguntar de novo, então, para você levantar a mão, tá? Só para você ir para o céu. Quem tem o Espírito Santo habitando aqui dentro do seu coração?
Pronto. Lá em Apocalipse 10, João diz que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja é profética. Então, todas as pessoas, todos os filhos de Deus profetizam. Na verdade, todos os filhos de Deus devem profetizar. É assim que Paulo encerra o capítulo 13 e inicia o capítulo 14 de 1 de Coríntios. Ele fala, de todos os dons, o que vocês devem buscar é o de profetizar. Aí ele diz, por quê? Porque quem profetiza fala aos homens, consolando, exortando e edificando. Agora, olha aqui para mim. Por que de todas as 9 manifestações, Paulo não colocou, por exemplo, os dons de poder que está sobre um evangelista como sendo os mais importantes? Porque se fosse me perguntar um tempo atrás e me perguntar qual dom era mais importante, eu ia dizer que ressuscitar um morto, que fazer um aleijado andar. Mas Paulo não diz que esse é o mais importante. Paulo diz que o mais importante é o de profetizar. Aí sabe por que ele é o mais importante? É porque todos os filhos de Deus podem profetizar. Aí eu já vou te explicar o porquê, o que é profecia. O que é profecia? Profecia é falar aos homens, consolando, exortando e edificando. Vamos lá, o que é a profecia? Falar aos homens. Então, é um dom que age coletivamente. É um dom que, quando está em operação, ele está falando, consolando, exortando e edificando quem está ouvindo. Não é o dom que vai operar em uma pessoa. É um dom que vai operar de forma, como se fala, coletiva. Amém, irmãos? E é o único dom das 9 manifestações do Espírito, é a única manifestação que está sobre toda a igreja. Pode fluir sobre qualquer pessoa. Amém, gente? Agora, o profeta, obrigatoriamente, tem que ter o dom de profetizar. Aí eu vou te falar o que é profetizar. Por exemplo, profetizar foi o que eu fiz desde a hora que eu cheguei aqui. Quando eu abri a minha boca e comecei a falar com você, eu comecei a profetizar. Só que eu não parei para dizer assim, diz o Senhor. Eu não tive palavra de sabedoria. Eu não vi aqui o futuro de ninguém. Deus não me mostrou. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Ainda não, até agora, né? Amém, gente? Palavra de conhecimento eu já tive. Enquanto eu estava falando com vocês, o Senhor me transmitiu aqui o conhecimento de algumas coisas. E eu falei. Só que eu não disse assim, diz o Senhor. Amém, irmãos? O que é profetizar? Profetizar é falar por inspiração. Isso que é profetizar. O simples, eu vou dizer, o simples dom de profecia, ele não tem em si os dons de revelação. Amém, irmãos? Sendo que a própria profecia, ela já é revelacional. Porque quando ela vem por uma inspiração. Agora, você só vai profetizar, falar por inspiração. Eu quero que você repita comigo. Eu sei que você pode achar isso chato, mas eu já quero te dizer, a base da nossa vida é repetir a palavra. Se você está achando muito chato, eu fico preocupada com você. Porque a palavra diz que o justo vive da fé, e a fé é crer, por isso falei. Então, a gente vive falando. Meu filho até brincou comigo ontem, que foi ontem, né, Thales? Que a nossa casa tem um som, né? Nossa casa não tem um som? Qual é o som, meu filho? Mas como é? Ele chegou pertinho de mim, quietinho, que ele chega de mansinho, né? Eu me arrumando para ir pro rema. Mãe, e ele chegou perto de mim do mesmo jeito. Só que eu já tinha descido e ido lá embaixo, ele estava na cozinha e ele estava do mesmo jeito. Aí ele fala assim, mãe, nossa casa tem um sonzinho, né? Tem um som. Para onde a gente anda, a gente vai, tem um.
Aí tem os problemas chegando, né? Porque chega para todo mundo. Aí, às vezes, ele me pega falando sozinho. Eu não estou falando sozinha. Eu estou ali falando com a circunstância, declarando a palavra. Falando, eu posso em Cristo. Eu sou curada. Eu tenho saúde, eu ando em saúde divina. Aí ele entra, de repente. Mas aí todo mundo já sabe, lá em casa, que a gente é assim. Aí ele falou comigo, nossa casa tem um som. Que a sua casa tenha um som de vida, de palavra, de fé. Que você não seja aquele profeta que tem que chegar aqui na igreja e aterrorizar todo mundo, tem que ficar falando, dando palavra para todo mundo, não. Acho que eu passei 5 minutos já, né, pastor? Posso mais 5? O profeta é um dom do ministério. O dom de profecia e o ministério do profeta são duas coisas distintas. Deu para entender? Eu falando isso para você? Deu, irmão? Para a gente encerrar, então, abre lá comigo em 1 de Coríntios, no capítulo 14. Só para a gente agora provar o que eu falei. 1 de Coríntios, a palavra vai provar o que eu falei para você. Capítulo 14. Aleluia. Eu confesso que eu tentei ensinar tintim por tintim. Mas como eu estou na fase do profeta, eu só fluí. Amém. Você me perdoa? Eu creio que Deus vai pegar o que eu falei e vai fazer algo no seu coração. Amém, irmão? Porque eu não estou aqui à toa. A gente tem que se despir de nós mesmos para nós podermos fluir na inspiração do Espírito Santo. Uma vez infelizmente eu ouvi em uma reunião de um mestre que ele tinha agonia dos cultos do profeta, que ele não conseguia. Quando ele sabia que era um profeta pregando, ele nem ia na igreja. E eu fiquei muito triste com isso. Não triste, entristecida por mim, mas pela pessoa. Porque os 5 dons, eles precisam estar expostos. Amém, gente? Aí ele falou, aí a sequência foi muito terrível. Eu vou livrar você desse mal agora, amém? Deus está me usando para te guardar disso. Você que é mestre. Ou que gosta mais do ensino da palavra, que não tem diferença, né? Mas, enfim, vamos lá. Ele disse assim, essa pessoa disse assim, é muito fácil ser profeta, porque fala por inspiração, não precisa programar nada. Flui no dom de profecia e está ali inspirado, fala, acabou. O mestre não, o mestre tem que ajeitar, tem que pegar o capítulo, o versículo e colocar lá a prova e botar item por item. Eu fiquei olhando para a cara da pessoa e falando, Senhor, me amarra agora. Me amarra em nome de Jesus. Me segura minha boca, anjo do Senhor. Fica aqui agora com a espada na minha língua agora. Eu te vejo agora na minha língua. Para eu não falar o que a pessoa merece ouvir. Porque, na verdade, é o contrário. Quando você flui na unção profética, a gente vai ler aqui agora o que eu já citei. Quando você flui na unção profética, é necessário que você esteja cheio da palavra, transbordante. Porque você perde todo o apoio de anotação que você preparou. Sabe quando você vê aquelas pessoas que se prepararam muito, você sabe que a pessoa se preparou muito. A pessoa está cheia de expectativa. Ela em casa orando, se viu fazendo coisas na igreja e viu coisas acontecendo. Mas quando ela chegou, aquilo tudo travou. E, às vezes, a pessoa diz que é espiritual, mas sabia que às vezes não é? Às vezes é porque a pessoa não colocou informação da palavra suficiente dentro de si. Aí, quando a unção inspiracional chegou, não tinha o que tirar de dentro. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, profetizar é falar por inspiração instantânea. Mas você só vai ter o que falar se você um dia colocou para dentro. Então, é mais fácil profetizar? Não. É uma responsabilidade enorme, porque a inspiração vem, o dom está fluindo da sua vida, você sente ele. Você percebe a unção profética começar a fluir. E você precisa ter as passagens bíblicas dentro de você. Você precisa ter a base fundamental da doutrina
da Bíblia dentro de você. Para o Espírito Santo poder usar a sua boca e a sua língua, falando por inspiração, mas alinhando, exortando, edificando e consolando quem ouve. E o único poder que existe nessa existência humana da nossa vida, que exorta, edifica e consola, é a doutrina bíblica. É a palavra. Então, quem profetiza tem que se encher da palavra de Deus. Profetas, por isso que às vezes é chato o culto de profeta, porque ele não tem conteúdo. E aí ele fica só falando adivinhação. Era chamado de adivinho. No Antigo Testamento, o profeta era chamado de adivinho. Amém, gente? Ou ai de mim. Sabe por quê? Porque não tinha ainda a palavra revelada. Não existia a lei. Amém, pessoal? Então, os profetas, eles só falavam a comunicação da palavra de conhecimento e de sabedoria. Então, eles eram tidos como adivinhos. Mas no Novo Testamento, o profeta prega e ensina enquanto está recebendo a revelação. Então, é necessário que você se encha da palavra se você fala por profecia. Vamos ler aqui? Paulo fala assim, no versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor. Antes ele não está falando sobre o amor? Amém, gente? Olha, lá no 12 ele começa a falar dos dons. Aí ele termina falando assim, passo agora a vos ensinar um caminho sobremodo excelente. Diga comigo, um caminho. Um caminho é o quê? É um lugar que você percorre para chegar a outro. Se ele estava falando sobre dom, logo esse caminho é para que você chegue aos dons. Amém. Aí, qual é o caminho? Diga comigo, o amor. Aleluia. Amém? Aí ele diz, vou ensinar a vocês. Como a igreja anda dividida, falando mal uma da outra, vive na maledicência e vive na imoralidade sexual, eu vou ensinar a vocês agora um caminho excelente para que vocês continuem fluindo nos dons, mas que seja pelo caminho que Deus criou. O caminho excelente, qual é? É o amor. Aí ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não for por amor... Amém, gente? Se não tiver amor ali, significa a motivação. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ou seja, eu posso fazer isso. Mas se não for por amor, não vai servir de nada. Amém, gente? Ele fala assim, ainda que eu tenha fé, diga, tenha. Então ele está dizendo que pode ter fé, sem ter amor. Ainda que eu tenha fé a ponto dela ser tão poderosa, de transportar monte, se não tiver amor, ou seja, se a motivação não for por amor, não serve para nada. Aí você pode estar lembrando aí, mãe, meu filho lembrando, você lembrando, falando assim, e a palavra lá de Gálatas, quando Paulo fala que a fé opera pelo amor, ele diz que a fé que agrada a Deus... É a fé que opera pelo amor. Ou seja, é a fé que funciona quando a motivação é amar. É o amor. Eu te pergunto, que eu perguntei para a turma lá do Rema na segunda-feira passada. O que vem primeiro na sua vida? A fé ou o amor? Amém? Porque os dons só vão funcionar se for por amor. Você precisa andar em amor, senão os dons não funcionam. Não. A carta... 1 e 2 Coríntios está nos provando que isso não é real. Essa doutrina está errada. Você pode estar fluindo, sim, nos dons, porque eles são do Espírito Santo. E tudo que você fizer, quando você chegar diante do Senhor naquele grande dia, queimar como palha e feno. E ser uma obra que não tem valor nenhum, porque a motivação não foi o amor. Porque primeiro eu creio em Jesus, primeiro eu nasço de novo. Primeiro a fé vem para dentro de mim. Depois eu leio a palavra. Depois eu descubro que eu tenho o fruto do Espírito e começo a crer que eu posso perdoar os meus inimigos. Então o que veio primeiro foi a fé. E aí é ela que me conduz a andar conforme a palavra de Deus ensina. Você pegou aí?
Aí ele diz aqui, então, aí ele continua falando. Então, o caminho excelente para os dons é o amor. Aí no 14:1 ele diz, lê aí, junto comigo na sua Bíblia. O que ele está dizendo? Lê, gente, alto, por favor. Isso. Eita, aleluia. Então, como ele começa aqui no versículo 1, lê essa palavrinha aí de novo, bem alto. De novo, seguir. De novo, seguir. Então, segue o amor, que é o caminho por onde você tem que andar. Se você fala assim, eu sou profeta, segue o amor, que você não vai envergonhar mais as pessoas. Eu sou profeta, tenho palavra de sabedoria na minha vida e tenho a palavra de conhecimento. Tenho discernimento de espíritos. Segue o amor, que você não vai constranger ninguém. Tenho todos esses dons. Segue o amor por eles, para quando você colocar as mãos, ele fluir. Porque a intenção não é você se exaltar e mostrar o poder que você tem. Realmente é porque você se compadeceu. Foi íntima compaixão que te levou a botar a mão sobre aquele enfermo e ele ficar curado. O dom está aí, pode fluir e a pessoa ser curada. Mas o que vai adiantar se na eternidade com o Senhor ele dizer, você fez por vaidade, queimou. A pessoa foi abençoada, mas você não vai receber o seu galardão, não tem galardão para você, porque você não fez por amor. Aí ele fala, os dons espirituais, procurai com o quê? Com zelo. Aí ele fala, principalmente de profetizar, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios com Deus. Mas o que profetiza fala aos homens, fazendo o quê? Edificando, exortando e consolando. Amém? E aí, para finalizar, diga comigo, ser profeta não é a mesma coisa que profetizar. Qualquer um na igreja, pode profetizar. Eu posso profetizar. Eu posso ter sobre mim o dom da profecia, que é falar por inspiração. Mas isso não significa que eu sou um profeta. Aleluia. Amém, irmão? Você pode, às vezes, estar junto com uma pessoa, ela te pedindo um conselho de uma coisa muito difícil, você nem saber como responder. E ela está ali te falando, te pedindo um conselho. Quem aqui já aconteceu isso? Aí, quando ela acaba de falar, você não sabe nem por onde começar. Aí você começa. Quando você começa, você percebe que você começa com uma sabedoria a falar um monte de coisa que nem você sabia que estava lá dentro de você. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei várias vezes. Que na hora de sair, eu fiquei assim, poxa, eu queria ter gravado isso que eu falei, porque eu não sei nem repetir o que eu falei para a pessoa. Quem já passou por isso? Você não consegue nem contar, né? Porque você não consegue nem realinhar tudo que foi usado ali. Isso é profetizar. Eu queria ouvir um glória a Deus mais alto. Porque eu vi um monte de gente aqui que já fluiu em profecia e nem sabia. Às vezes, num conselho, a inspiração chegou, foi tudo tão justinho. Você lembrou de coisas, de versículos, de passagens, que se eu te perguntar agora, você não vai saber me falar. Você fala, olha, eu não sei te contar como foi, eu só sei que foi muito bom. Eu falei com uma sabedoria, foi profecia. Não houve o fragmento de palavra de conhecimento nem de sabedoria, foi uma inspiração instantânea. Então, profetizar não te faz um profeta. Para você ser profeta, você precisa ter dons de revelação fluindo. Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Você pode ficar de pé? A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo
Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.